Bom dia, preciosos irmãos, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Que seja mais um momento de regozijo para as nossas almas. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Bem, nós, através da misericórdia de Deus, juntos formamos o corpo de Cristo. E dentro deste corpo nós encontramos muitos membros, assim como no corpo, como mostra mesmo o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. A partir do verso 12, ele traz a unidade dos membros do corpo. Ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só, mas muitos. Então aí no corpo nós vamos encontrar membros e cada um tendo a sua função dentro deste corpo. Portanto, nós vimos que cada um tem de Deus uma direção. Nós encontramos que às vezes nós falamos assim, o ministério. Cada membro, vamos dizer, tem uma função dentro do corpo natural. E dentro do corpo, que é a igreja, tem-se então os diferentes dons. No corpo natural, o olho faz o seu papel de enxergar, visão, esses sentidos que estão pelo corpo. O ouvido faz a sua função, a audição. As narinas, que compõem o nariz, faz o olfato. Na língua, nós encontramos o paladar e no maior membro do corpo, que é a pele, nós encontramos o tato. Sente o calor. Quando alguma coisa pode nos queimar, ela sente o calor e transmite aquela sensação de fogo. E o cérebro recebe aquele sinal, aquele envio ali, e então forma-se uma defesa. Então São Paulo diz agora no verso 5 de Romanos 12: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. É uma linguagem bonita e que deve ser compreendida por todos nós.
para que não haja então uma competição entre os membros, para que haja uma harmonia. Um membro não inveja o outro. Ele sabe que ele faz parte do corpo. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Mas todos estes dons, eles estão dentro do corpo, estão no corpo. A audição, a visão, o paladar, o olfato, o tato. Estão todos fazendo parte, lutando em defesa do corpo. Então os dons são dados para isto. Agora, o dono deste ministério é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele, através de conquistar o inferno e a morte, então ele vive para sempre. O seu ministério, ele permanece, o seu reino. Então ele tem o seu corpo, ele é o marido da igreja. Como São Paulo explica a carta aos Efésios, capítulo 5. Então, uma doutrina errada levou-nos por muito tempo a pensar que o pastor é o marido espiritual da igreja. Não, Cristo é o marido da igreja. O pastor é um servo da igreja. O pastor é um membro da igreja. Ele não é o corpo sozinho e nem o marido. Ele é um membro da igreja com uma função dentro da igreja. O quíntuple de Efésios não torna aquele membro que tem um dom daqueles ali como que o superior ao outro membro. Ele cumpre a sua função. Ele recebeu de quem aquele dom para aperfeiçoamento da igreja? Então todos fazem parte do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Não que haja um superior ao outro, mas todos em harmonia fazem o crescimento do corpo em Cristo Jesus. Veja que coisa como que Deus opera nesse organismo, não numa organização, mas no organismo. Quem é que deu uns para apóstolos? Quem é que deu outros para profetas? E outros para evangelistas? E outros para pastores e doutores? É o mesmo Senhor. Então este Senhor, dentro do seu reino, ele tem ministérios. E dentro desse ministério ele tem seus ministros, seus despenseiros, seus cooperadores. E para que ele deu este quíntuplo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então tudo é em função da igreja. Então nós chegamos a esta conclusão gloriosa. O pastor, ele é o servo da igreja. Jesus se tornou servo, se tornou lavador de pés. E às vezes nós encontramos que, através de ensinos errados, o pastor então acha que ele é o dono da igreja. Não, ele não é o dono da igreja. Ele está colocado ali para ministrar a palavra à igreja, e não a sua própria palavra, e não o seu próprio gosto.
mas o gosto daquele que colocou ele ali à frente. Se isso funcionasse assim, sem esses ensinos errados, porque não observam a Bíblia, observando o que cada um deve fazer na igreja, este corpo já teria sido aperfeiçoado, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então a função de todos os membros, qual é? Aperfeiçoar este corpo de Cristo. Então nós devemos lutar para estarmos no nosso posto do dever, porque nós somos o corpo, nós somos membros e juntos nós formamos este corpo. Isto é glorioso. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então o pé faz parte do corpo? Perfeitamente. A unha faz parte? Perfeitamente. Você pode analisar isto e conhecer esta coisa maravilhosa, este corpo maravilhoso do Senhor, lendo aí 1 Coríntios capítulo 12, começando aí no verso 12, a unidade dos membros do corpo. Nós não leremos toda a parte que fala sobre isto, porque se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então o apóstolo discorre sobre isto. Então aí no capítulo, aí no verso 27, ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Olha, para vocês entenderem que este quinto de Efésios aqui, primeiro ele colocou apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então coloque a coisa. Então o corpo funciona irrigado por um só sangue. O que irriga o pé, a unha, lá a última unha, lá do dedão ou do dedinho, lá no pezinho, é o mesmo sangue que irriga o couro cabeludo. É da mesma forma. O coração bombate e jogando sangue para subir, até chegar lá no couro cabeludo. Porque se o sangue não chegar ali, não tem irrigação sanguínea, não tem vida. Não é maravilhoso isto? Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Porque não há divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns com os outros, ou um dos outros. Mas vejam só como que Deus trata a sua igreja. Um só Espírito. Um só Espírito. Então um só Espírito dá instrução para o mestre, dá instrução para o apóstolo, dá instrução para o pastor. Um só Espírito dá instrução para este quíntuplo de Efésios, para que a igreja seja edificada. Um só Espírito abençoa o evangelista, abençoa o pastor, abençoa o doutor, abençoa o apóstolo, abençoa o profeta, e o corpo então é aperfeiçoado. E nenhum é de si mesmo que ele deve trazer o ensino à igreja, mas de acordo com a vontade do dono do ministério, do Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador, aquele que derramou o seu sangue, aquele que conquistou o inferno, aquele que conquistou a morte por nós. Então, meus amados irmãos,
Não há nenhum superior. Todos fazem parte do corpo. E se o corpo perder um dedo, ele é imperfeito. Ele perde uma unha, ele é imperfeito, mas o corpo de Jesus Cristo, ele é perfeito. Então, nisto não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Porque todos sois filhos de Deus. Ué, mas como assim? Todos sois filhos de Deus? Sim. Desde que você creia em Cristo Jesus. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 27, 29 agora. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Somos membros um dos outros e juntos somos o corpo de Cristo. Pai Celestial, abençoe todos os nossos membros, um lá no norte, outro no sul, outro no leste, no oeste, em todas as regiões, fora do Brasil, em todo o Brasil, mas crendo da mesma forma, amando uns aos outros com amor fraterno, com amor ágape, tendo todos a mesma fé, sendo irrigados todos pelo mesmo Espírito, como o corpo é irrigado pelo mesmo sangue. Eu entrego a vida de cada um em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa pessoa não é multidão. Uma estrela só pode até tentar, mas nunca areia o céu. Uma gota só não é chuva, não. Um soldado só não é batalhão. Uma flor sozinha tem seu valor, mas não é isso.